Decidi ligar aqui o nosso... tava fazendo uma live, decidi ligar o... Você tava fazendo a live, mas você é live, né? Agora o Léo aqui lembrou. Nós estamos na Rádio Brasil Atual, no Diálogo Brasil Atual, né, aqui com Chico Chaveiro e com Luiz Carlos de Freitas, além do Léo Estopa, nosso amigo aqui na mesa de som. Então, estava dizendo aqui, Chico, sobre a questão que o Bolsonaro disse de que era importante que nós fôssemos no banheiro fazer cocô uma vez, um dia sim, um dia não, para evitar uma poluição ambiental. Então eu estava dizendo o seguinte: se for instituída a multa, eu vou estar meio preocupado. Sabe por quê? Né? Porque eu operei da vesícula. Ele disse que todo mundo que opera da vesícula, pelo menos várias pessoas que conversei, começam a ir no banheiro 2, 3 vezes por dia. Né? E já pensou, vai dar multa, né, Freitas? Olha, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual. Boa tarde aos ouvintes de Pirangi, onde está sediada a rádio. E boa tarde a toda a região de Pirangi que nos ouve nesse programa. De fato, eu até acho, Carlos Orfan, que nós deveríamos ter um quadro nesse programa com o nome de nova política, né? De cocô, não? Na nova política, porque... Menos cocô? Como é que é o negócio? Não, porque o presidente, na sua campanha, ele falava que ele ia inaugurar a nova política no Brasil, né? E agora nós estamos vendo a face da nova política, de palavras que um presidente da República jamais poderia dizer. E uma delas é essa, né? Que eu vi ontem e fiquei estarrecido, né? Cocô? Pois é. Mas a questão não era dizer um palavrão, não. Eu fiquei assim. Quando eu vi a notícia... Não é palavrão, quando eu vi a notícia... mas um problema complexo, que é a questão do meio ambiente, o presidente da República, o presidente da República... Não, ele falou sério, ele falou sério. Você ouviu o vídeo? Não, tudo bem, eu ouvi o vídeo, mas... Deixa eu te explicar. Mesmo que seja sério, é um grande absurdo um presidente da República falar um negócio desse. O problema não é ele falar boba, ele acredita nisso. Olha, agora que veio no Facebook, veio essa coisa aí de ter falado isso, eu não compartilhei, porque isso é mentira, não pode ser verdade. Ele fala tanta besteira, tanta maluquice, mas isso aí acho que é fake news, eu não reproduzi. Aí depois veio o blog do Ismael, eu falei, peraí, o Ismael é um jornalista sério. Mas mesmo assim eu falei, pô, será? Aí em seguida veio da Carta Capital. Aí eu falei, é verdade. Aí eu fui ver o vídeo, ele fala isso mesmo. Ele fala isso mesmo no vídeo. Ele falou, olha, você vê, nessa questão, ele fala pro jornalista assim, nessa questão de poluição ambiental, você vê, se a gente fizesse cocô uma vez a cada 2 dias, ou dia sim, dia não, a gente melhoraria muito a nossa vida nisso daí. Pois é. Não, ele está colaborando para que isso aconteça, porque as pessoas vão passar fome, né, com esse governo que está aí, se não melhorar nada. Quem não come não vai no banheiro. Quem não come não vai no banheiro, então ele está ajudando. Mas e aí, Freitas, como é que foi a estrada aí, tudo bem? Tá tudo bem, eu estava trabalhando, apesar de ser sábado, né? Mas nós somos trabalhadores e temos as nossas tarefas para cumprir. E eu estava trabalhando até agora, presto serviço em Catanduva e vim pela estrada agora. Mando até um abraço para os nossos amigos lá do pedágio, né? Porque a gente passa todos os dias lá e eles viraram nossos companheiros de trabalho, né? Porque todos os dias nós temos contato com as pessoas ali da praça de pedágio e eu mando um abraço para eles. Quero mandar um abraço também, que eu acho importante, para todos os pais, né, que estão nos ouvindo, porque amanhã, domingo, é Dia dos Pais. E no Dia dos Pais, penso que seria assim, muito interessante as pessoas fazerem uma reflexão a respeito do que significa ser pai. Não no que significa, até é muito comum as pessoas dizerem isso, né? Olha, é preciso que as pessoas reflitam sobre o que é ser pai hoje, né? Na verdade, o que é ser pai a vida toda, em qualquer momento da história. Então é importante que a gente reflita, e para a gente saber o que significa ser pai,
é bom a gente voltar lá no passado, né, quando éramos crianças. Agora é o momento sério do programa. Nós começamos aqui falando do cocô do Bozo, agora o Freitas está trazendo o momento sério do programa, Dia dos Pais. E para saber Vamos o que lá, significa, exato, para saber o que significa ser pai, vamos voltar nós mesmos lá no passado, quando éramos crianças, e lembrar o que significava a figura do pai para nós crianças, não é? Então, é uma presença muito forte. Pois é, muito bem lembrado. Amanhã é Dia dos Pais, nós estamos aí mandando um abraço para todos os pais aqui, dos nossos ouvintes, todos os pais que nos ouvem também. Enfim, para toda a galera e para todos aqui que são pais também no nosso... Você é pai, né, Léo? O Léo ainda é pai em potencial, ainda não concretizou a paternidade, certo, Léo? Só de cachorro. Ah, só de cachorro. Vamos lá então, gente. E aí, depois do cocô do Bolsonaro, tem fato importante nessa semana aí do governo Bolsonaro, Freitas? Como eu falei, né? Eu acho que o programa deveria ter um quadro chamado A Nova Política, ou então Acabou a Mamata, né? Nós poderíamos inaugurar um quadro com esse nome aqui, com um desses dois nomes, e aí nós poderíamos lembrar, por exemplo, que nessa semana saiu a notícia que nos últimos 28 anos da política, onde essas figuras ligadas à família Bolsonaro apareceram como protagonistas, né? Pelo menos no campo deles, eles empregaram 286 pessoas, e dessas 286 pessoas, 102 pessoas tinham ligações familiares com Bolsonaro, com a família Bolsonaro, ou com algum que era seu assessor, tipo Queiroz, por exemplo. Não é? Falar no Queiroz, acharam o Queiroz, não? Não acharam o Queiroz, que aliás não acha. Mas os parentes estão lá, isso, 102 pessoas, parentes do Bolsonaro. 102 pessoas em 28 anos, muitos deles... É a nova política. É a nova política, por isso que seria interessante um quadro chamado A Nova Política, né? Que eles tanto falavam em nova política, e agora a gente vê aquilo que muito da nossa população repudia, né? O emprego de parentes em cargos comissionados para tirar dinheiro público, né? Para botar nos seus bolsos dinheiro público. Então é essa a nova política. Muitos deles, inclusive, nem crachá da Assembleia tinha. Por quê? Porque não aparecia no serviço, só ganhava dinheiro. Só ganhava. A sogra do Bolsonaro, por exemplo, a sogra do Bolsonaro tinha um salário de R$ 7.300 por mês, não tinha crachá, ou seja, não aparecia no serviço, só era fichada no gabinete do Bolsonaro. Então é essa a nova política. Essa nova política... Pelo menos tem uma coisa boa, Fê, ele gosta da sogra, né? Gosto da sogra. As pessoas falam tão mal da sogra, né, Chico? Então, o Bolsonaro gosta da sogra dele. Empregou a sogra. Onde que empregou a sogra? Diz que a sogra dele empregou no próprio gabinete dele. Não, acho que é a primeira sogra, né? A primeira sogra. Não é a atual, não. É a atual. A mãe da primeira mulher. A mãe da primeira mulher. A segunda parece que vive numa favela, né? Sabe isso? Tem uma mãe de uma mulher, de uma ex-mulher dele, ou da atual, sei lá, que diz que é favelada lá em Brasília, é alcoólatra, enfim. Né? É avó, né? Parece, não é mãe, é avó é avó, não, né? Diz que é mãe. É mãe. Vi uma história dessa. Mas como eu não tenho ainda fonte... Aliás, é o seguinte, até lembrando dessa questão aí do benefício aos seus familiares, nós estamos aí convivendo com essa notícia que a gente comenta aqui todas as semanas, e é importante até que se comente, até porque essas práticas têm que colar na cabeça das pessoas, né? Do filho dele que está sendo indicado por ele próprio para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Por já ter feito intercâmbio e ter fritado hambúrguer. Fritado hambúrguer. Essa semana eu brinquei até com a minha esposa, né? Porque ela tinha fritado um hambúrguer. Só falta o intercâmbio. Aí eu cheguei para... Não, eu falei para ela o seguinte, falei, olha, você já está preparada para ser embaixadora dos Estados Unidos, do Brasil nos Estados Unidos, né? Porque fritou. Falta um intercâmbio muito mal feito. Deixa eu lembrar uma coisa que nem aqui. Inglês consegue falar direito. Uma questão importante que aconteceu essa semana
que é em relação às notícias veiculadas pelo The Intercept, né? Daquele material que foi apresentado ao Glenn, né? Então, eu até pensei uma matéria que fala exatamente de uma dessas notícias, desses diálogos veiculados pelo The Intercept, depois reproduzido pelas revistas e jornais do país, né? Eu até cheguei a postar aqui, que achou aí, Chico? Estou procurando aqui. Procura aí, que está no grupo do jornal, do Diálogo Brasil Atual. Rapaz, meu celular me deixa louco. Enfim, tem várias matérias que veiculam, que demonstram cabalmente o conluio que foi formado pela Lava Jato para penalizar tanto o Partido dos Trabalhadores, principalmente o presidente Lula, e tirá-lo do processo eleitoral. Isso está muito claro para todo mundo, só ainda na cabeça dos golpistas, de quem quer manter o golpe, de alguns incautos, é que ainda isso não está devidamente claro. Mas está claro para todo mundo que o presidente Lula, na entrevista que ele deu, deixava-se correto, né? Que era toda a armação e que ele provaria isso. Ele deve estar muito feliz na prisão, porque está sendo provado, né? Sempre o que ele dizia. Mas o diálogo aqui é o seguinte, saiu no blog do Ismael de Moraes, que é um jornalista de respeito. Delatores e delatados começam a denunciar os crimes da Lava Jato. Daqueles delatores nas delações premiadas, né? Que a Lava Jato promovia, né? Então tá lá assim, tá desse jeito. Vamos ver aqui. Os crimes da Lava Jato começam a vir à tona. Não só os diálogos da Vaza Jato divulgados pelo site Intercept e demais veículos de imprensa. Também estão vindo à luz denúncias como as delações eram forjadas nas masmorras de Curitiba. Aí tem uma delação de uma das delatoras, né? Que é a primeira a declarar... Bom, ela releu uma coisa antiga. A doleira, a primeira, né? A doleira. A delatar a delação foi a doleira Nelma Kodama, presa pela Força Tarefa em 2014, que afirmou à Rádio Bandeirantes sobre a existência de uma delação premiada para entregar o principal alvo da Lava Jato, qual seja o ex-presidente Lula. Ela diz assim, o Lula era o assunto. Eu não sou PT, não estou falando sobre política, e sim sobre crime. Todo crime precisa ter prova, e não houve prova. Cadê o cadáver? Então, não foi objetivo? Então, qual foi o objetivo da prisão? Disse a doleira na emissora de rádio na quarta-feira, dia 7. Então, ela está dizendo aqui que era preciso falar do Lula, era preciso entregar e denunciar o Lula, o que o Lula já disse na entrevista, né? Então a doleira aqui, as pessoas que fizeram a delação, estão confirmando isso. Freitas, Chico, isso em qualquer país do mundo daria no mínimo, afastamento do ministro Sérgio Moro, de Dallagnol e de todos os procuradores e uma investigação séria a respeito disso, né? E logo a liberação do ex-presidente Lula, não é isso? Então, mas você vê que diante de todos esses fatos, né, que estão aí escrachados, ninguém toma providência nenhuma. O Supremo, o Toffoli suspendeu as investigações do filho do Bolsonaro, do Flávio. Que era... não acharam nem o Queiroz. Os caras são... não consegue achar o Queiroz, é um absurdo. Mas isso, acha né? outros que eles querem. Acham os que eles querem, eles acham rapidinho, né? Acharam até os hackers de Araraquara. Então, eles falavam que era da Rússia, né? Acharam em Araraquara. Mas não acham o Queiroz. Não acham o Queiroz. Quer dizer, é um absurdo, né? Então e não conversam com o Adélio Bispo também, né? O Adélio Bispo também esse fakeador do outra Bolsonaro. História que precisava ser esclarecida. Pois está cada vez mais claro para todo mundo a parcialidade da justiça, né?
e Não, dos inclusive da investiga questão... quem eles querem e Quem não eles investiga querem. quem eles não querem. Você pega, por exemplo, os 39 quilos de cocaína que estava no avião. Pois É de sumiu, quem? né? É de Sumiu. quem? Não se fala mais no assunto. Acabou, Né? É uma coisa absurda. Aí ele está usando essa semana passada o helicóptero da Força Aérea com a família dele para Para ir no casamento. Quer dizer, é uma loucura. E a população não se indigna com isso. Isso é que eu acho É incrível. uma boa parte, sim, né, Chico? Agora tem uma parte anestesiada, né? A anestesia verdade, é forte, hein? Na verdade é o seguinte, eu tenho, de uma certa forma, pena da população brasileira. Porque a população brasileira não recebe informação. Ontem eu estava discutindo até com um amigo meu no carro, e eu percebi que a cabeça dele é formada pelo tipo de informação que ele recebe. Eu até falei para ele o seguinte, falei, olha, você precisa ouvir um pouco a imprensa internacional para ver o que a imprensa internacional fala do Brasil, fala dos acontecimentos, dos fatos que nós temos aqui no Brasil, porque é uma visão totalmente diferente. Falar nisso, rapaz, o Jornal da França publicou lá em letras garrafais, na primeira página, a história do cocô do Bolsonaro. Pois é. Que coisa triste pro Brasil, né? Fala lá, Bolsonaro recomenda fazer cocô um dia sim, dia não, para diminuir a poluição ambiental. Tá lá no Jornal da França. Essa é a imagem que o nosso presidente está mostrando para o mundo inteiro do nosso país, né? É uma vergonha internacional. Vergonha internacional. E aí eu falava para esse amigo meu, eu falava o seguinte, olha, essa visão que você tem é baseada em informações. E quais informações? As informações que ele recebe via imprensa que nós temos no Brasil, né? Inclusive até muitos jornalistas que há alguns anos atrás faziam esse jogo, né, de criminalizar Partido dos Trabalhadores, criminalizar algumas figuras importantes da política brasileira, criminalizar os movimentos sociais, contribuíram para que houvesse um ódio contra as pessoas aqui no país, e hoje eles estão ocupando os microfones de rádios, TVs, para reclamar do ódio que eles próprios criaram. Os próprios plantaram. Eles plantaram esse ódio que nós vemos na sociedade hoje. É lógico, né? Eu gosto até de ouvir os comentários que eu estou ouvindo desses jornalistas, mas dá vontade de ligar para eles e falar o seguinte, olha, você é responsável por isso. Né? Você ajudou a criar esse ódio que hoje nós temos, a construir esse ódio que nós temos hoje na cabeça das pessoas e as pessoas brigando umas com as outras. Não é? Inclusive até entre familiares. Lamentável. Né? Deixa eu fazer aqui então, uma breve por isso que eu falo, Carlos Orfan, só para concluir o que eu estava dizendo, por isso que eu falo que eu tenho dó, eu tenho pena da população brasileira que não recebe informação, como recebe informação aqueles que moram fora do país e que tem uma imprensa diferente da nossa. Eu vi a TV portuguesa, por exemplo, uma entrevista falando sobre a situação da Lava Jato aqui no Brasil, né? Falando das prisões arbitrárias, coisa que não chega na população brasileira. Então tem que ter pena da população brasileira, infelizmente. Então, só para lembrar aqui que a gente está aqui dialogando sobre as questões nacionais, né, da política nacional, e nós estamos receptivos, como sempre, no WhatsApp das participações dos nossos ouvintes. O nosso WhatsApp é 997371713. Você pode participar, dando seus comentários, as suas perguntas, as suas, enfim, os seus comentários gerais, e também pedindo música. É preciso, dá para indicar música sobre o assunto que a gente está conversando. Nós começamos isso no programa, em alguns programas passados, e deu certo em vários momentos. As pessoas me indicam uma música. Toca aquela música tal que eu acho que tem a ver com esse assunto que vocês estão comentando. Então ligue pra gente ou manda. Tem alguma coisa no WhatsApp aí, Léo? Não, só lá na live parece que tem, mas não dá para ler. Depois a gente responde aos nossos amigos ali ao vivo na live. Tem uma música que eu mandei até no grupo do programa Diálogo Atual, Brasil Atual,
que chama La Casa de uma Mata. Tá ok? Eu não sei se a gente consegue colocar no ar. Vai procurando aí, Léo. Depois a gente coloca. La Casa de uma Mata. Lembrando que nós estamos quase finalizando a nossa primeira parte do programa, que falamos da questão nacional. Na segunda parte nós vamos falar das questões locais, sobretudo da questão de algumas questões da cidade e da política de Bebedouro. Tá na agulha aí? Tá na agulha. Então vamos ouvir a música. La Casa de uma Mata. Vamos ver. Oso chao, 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 chao. Es tu hora de salir fuera. Oso chao, 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 chao. Marrequito, es tu hora. Moro chao, 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 chao. Es tu hora de salir fuera. Moro chao, 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 chao. Dalanholes, es tu hora. Dala chao, dala chao, dala chao, chao, chao. Es tu hora de salir fuera. Dala chao, 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 chao. Paulo Guedes, es tu hora. Chuca chao, chuca chao, chuca chao, chao, chao. Es tu hora de salir fuera. Chuca chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Muito bom. Esse grupo é muito bom. Eu vejo sempre na internet, né? Chuca Tchau, né? Só que eles falam Chuca Tchau, né? Chuca Tchau. Diminuíram o apelido do Paulo. Chuchuca. Bom, vamos lá. Enfim, nós estamos chegando aqui no final da primeira parte, certo? Mais alguma questão para a gente encerrar esse bloco? Não, eu acho que a gente tem que tomar aquele cafezinho, né? Que tem dificuldade de sair da tá garrafa, bom. porque é muito fraco, mas Então vamos tomar o café? tá na hora do café, né? A gente volta já já. Tchutchuca, tchau. Foi? Você está ouvindo pelo 102,7 FM, Diálogo Brasil Atual. Sempre teve. Sempre teve. Eu tava deixo no um pouco YouTube alto aqui no ambiente, porque senão a gente não consegue. Vocês, vocês chegaram a comentar a respeito do não, lixo tava na no- Bebedouro? não? Então, para poder gravar. Já comentamos. O lixo? Já com a respeito do lixo. Rapidamente. Comentamos Aí chega mais com... Você não estava aqui. Foi no programa com o Rodrigo, o mestre Rodrigo. Não, porque antes a gente comentou um pouco, né? Também um pouco. Rapidamente, assim, sobre a questão. Ó, essa câmera eu tinha que colocar lá, ó, pra Não pegar. fica muito longe. Mas não cabe os três, né? Mas o importante sou eu. Né? Tá ao vivo, tudo que tá dizendo aí. Você acha? Cabe os três, só que tem que chegar mais pertinho. Lá fica muito distante. Né? Lá fica muito distante. A gente É só o cara aumentar a imagem. Vamos aumentar o Mas eu estúdio. faço o seguinte, da próxima vez a gente bota lá a pedido do Freitas, tá certo? Põe no chão. Às vezes você perceber aqui, por exemplo, tem um espaço sobrando aqui, tá visível lá. Certo, Léo? Você que comanda aí. Eu sou seu auxiliar. Então, agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre as questões locais. E a gente tem muita coisa para falar de Bebedouro. Você viu aqui, ó, eu peguei o jornal aqui da cidade, diz o seguinte. Alguns vereadores denunciam a pré-campanha à prefeitura do diretor Lucas Serem. Então estão dizendo que o Lucas Serem está fazendo pré-campanha eleitoral. Ele, como candidato do atual presidente Fernando Galvão, estaria fazendo pré-campanha eleitoral, usando a estrutura da prefeitura, da máquina, para fazer campanha. Então tem alguns vereadores denunciando isso lá no plenário e tal. E está fazendo mesmo, né? Está fazendo. Agora, isso é uma constância, né? É uma constância que o prefeito não é candidato à reeleição, mas ele faz pré-campanha, o candidato dele usando a máquina. Infelizmente, eles estão fazendo isso. Mas nós vamos comentar mais assuntos. Bem, nós voltamos então com a nossa programação, nosso programa Diálogo Brasil Atual, aqui na Rádio Brasil Atual.
Você pode participar pelo WhatsApp 997371713. Então mande sua participação aqui pra gente, tá bom? Então nós falamos aqui que vamos discutir as questões locais. Eu dizia já aqui no intervalo que alguns vereadores estão denunciando a pré-campanha a prefeito do diretor Lucas Serem. Então nós sabemos que o Lucas Serem é o pré-candidato do prefeito Fernando Galvão, ele que não pode mais ser candidato à reeleição, porque já foi reeleito, está lançando a pré-campanha do seu pupilo Lucas Serem para prefeito, para substituí-lo, né? E alguns vereadores lá na Câmara, na segunda-feira, Freitas e Chico, nós que conhecemos bem o Legislativo Municipal de Bebedouro, eles estavam ali discutindo que eles estão fazendo pré-campanha, ou seja, estão usando a máquina para fazer a pré-campanha a prefeito do Lucas Serem. E aí, eu digo o seguinte, que infelizmente isso acontece sempre, né? O cidadão não pode ser candidato à reeleição, mas ele indica o seu sucessor e começa aí no uso da máquina fazendo a pré-campanha. E isso às vezes não tem como, não existe mecanismos muito acessíveis e visíveis para impedir, né? Em que pese a lei eleitoral proíba. Mas é difícil você detectar isso, não é isso? Temos um problema aí. Ninguém é proibido, e a legislação não proíbe de qualquer pré-candidato e já montando, né, as bases para a sua campanha. Isso não tem problema. Agora, quando acontece, por exemplo, de alguém que já é ligado a alguma administração, começa a utilizar a máquina pública, né? Em benefício da sua futura campanha, eu digo futura porque nós não estamos ainda em período eleitoral. A campanha, você tem, hoje, por exemplo, a legislação eleitoral diz que a campanha ela deve ocorrer em apenas um mês e meio da data da eleição. Então, o período de campanha eleitoral é exatamente esse um mês e meio. Antes é pré-campanha. Agora, a pré-campanha, ninguém primeiro pode anunciar que é candidato, né, não pode pedir voto, porque se pedir voto comete